Boa tarde, boa noite, bom dia a todas as pessoas que estão assistindo a mais um episódio do nosso querido podcast, nosso Pode Tudo. Eu estou aqui com a presença do Eduardo, o nosso entrevistado de hoje. Muito prazer, meu nome é Eduardo. Eu só queria falar isso, mano. Tá bom. E hoje vamos discutir sobre algumas questões da nutrição junto com Franciane. com a Franciane, que ela é nutricionista. E vamos fazer algumas perguntas, vamos apresentar algumas perguntas para ela. E a gente vai discutir em termo a isso. E a nossa primeira questão que a gente quer levantar aqui é sobre a questão do energético, né? Porque a gente sabe que muitos jovens aí tomam energético e não sabem, às vezes, o quão prejudicial é para a saúde deles. Contudo, eu quero começar com uma pergunta simples. O quão prejudicial é o energético para um adolescente? Boa tarde a todos, boa noite também. Então, o energético, ele faz mal porque o excesso de cafeína, tá, no organismo do jovem, ele pode ocasionar uma taquicardia, ele pode ocasionar convulsões. O jovem às vezes não sabe, mas ele pode ter um problema genético cardíaco e nem está sabendo de nada, e toma o energético e isso acelera, né? Acelera o coração, que pode desencadear um problema. Então, o energético, ele não pode ser consumido por menores de 18 anos. Tá? Então, já tem, né, a lei e tudo que não pode ser consumido por menores de 18 anos. Só que o energético ele faz mal, tanto para quem tem menor de 18 quanto para maior de 18. Porque ele acelera demais o metabolismo, ele acelera o coração. Então, vamos lá, se você estiver correndo, estiver numa balada, tomar energético com uma bebida alcoólica e você continuar tomando em excesso, isso prejudica muito. Então, a cafeína, a taurina, ela é prejudicial, sim, a adolescente. Então, se a pessoa tem TDAH, prejudica mais ainda. Porque ele tira a concentração, a pessoa aumenta a ansiedade. Normalmente, o energético, por ele ter a cafeína, o que a pessoa fica? Mais ansiosa. Ele toma, ele não vai ficar calmo, ele vai ficar com mais ansiedade. Não vai conseguir dormir. Então, depende, se você tomar ele à noite, você não vai ter uma boa noite de sono. Então, o energético ele é prejudicial, não só a adolescentes e crianças, que hoje está muito comum, crianças tomando energético. Então, assim, às vezes até com consentimento dos pais. Só que o energético ele faz mal para a saúde dos filhos e dos pais. Então, não é uma bebida recomendável. Tá? E às vezes, quando a gente mistura o energético com bebida alcoólica, é mais prejudicial ainda. Então, eu, como nutricionista, eu não recomendo ninguém tomar energético. E também não recomendo os adolescentes e as crianças tomarem energético. Está subindo casos, bastante, a gente vê, de infarto de pessoas tão jovens, porque tomou energético. Tá? Então, o ideal mesmo é tomar uma bebida, um suco de fruta natural. É muito melhor do que um energético. Tem alguma pergunta, Eduardo? Eu gostaria de perguntar se... Bom... eu não vou conseguir pensar numa pergunta. Bem, enquanto o Eduardo ele ainda tenta preparar a sua pergunta, eu tenho mais alguma pergunta relacionada Tá ao ótimo. energético. E em relação do energético e do café, algum deles é prejudicial ou tem comparação? O café também tem cafeína, tá? Só que é uma cafeína mais diluída. A gente não pode comparar a quantidade de cafeína que tem no café com a quantidade de cafeína que tem no energético. Então, quando você vai tomar um café, você toma ele diluído. Claro, eu também recomendo tomar café na parte da manhã. Nunca tomar na parte da noite, porque o café pode despertar. E a pessoa pode ficar sem sono durante a noite. Ele fica mais ansioso,
Então, o ideal, o café não faz mal, tá? O café em si, tomar uma dose de café por dia, vai 2, tomar com leite, ou tomar mesmo ele puro, o que faz mal é o excesso de café. Então, a pessoa tomar um excesso, tudo em excesso vai fazer mal para a saúde da pessoa. Então, o excesso do café e principalmente à noite. Tem pessoas que já têm problema de insônia, não conseguem dormir, aí toma café, aí não dorme. E um ser humano, ele precisa pelo menos de 8 horas de sono. E um sono tranquilo, um sono reparador. Porque não adianta você deitar na cama, dormir, mas a sua cabeça está trabalhando o tempo todo. Você está agitado o tempo todo. Então, o ideal à noite é tomar um chazinho de camomila, um chazinho de erva cidreira. Mas de manhã, vocês podem tomar um cafezinho. Entendi. Então, em relação, eu ia perguntar também, em relação às pessoas que têm ansiedade, bipolaridade, TDAH, como é que o energético, como é que a cafeína age no corpo dessas pessoas? Age com mais intensidade, entendeu? Porque quem tem TDAH, quem tem é ansioso, vai agir com muito mais intensidade do que, por exemplo, uma pessoa que não é ansiosa. Ela toma energético, ela vai ficar agitada. Porque o que o energético faz? Ele vai ativar e você vai ficar mais ansioso, vai ter mais energia, e você vai precisar gastar essa energia, porque o corpo entende o seguinte: se ele está me dando energia, eu preciso gastar. Então você vai querer gastar aquela energia. Então você vai querer correr, você vai querer gastar, né? De alguma forma. Então as pessoas podem querer gastar correndo, andando de bicicleta, indo para uma balada, mas a pessoa que tem o TDAH ou, né, é ansioso, ela vai ficar mais ansiosa. E com isso vai desencadeando mais ansiedade nela, mais ansiedade, que é prejudicial. Então é muito melhor uma pessoa que sofra de TDAH tomar um chá para tentar se concentrar do que tomar o energético. E com pessoas que têm depressão, como é que isso pega um pouco delas? Então, a depressão depende de organismo para organismo, tá? Porque depende do estágio da depressão. Às vezes a pessoa toma e não sente nada. Ou toma e fica mais ligada. O grande problema não é nem dos sintomas que dá, mas é a parte fisiológica. Toma o energético, ele dá aceleramento no coração, nos batimentos cardíacos. E isso que é a nossa preocupação. Eleva a pressão arterial. Então, se a pessoa está com uma depressão, acelerou os batimentos cardíacos dela e elevou a pressão arterial dela, ela pode ter um infarto. Tá? E também tem essas questões dos adolescentes, mas a gente quer às vezes também saber a questão da indústria. Como é que a indústria ali, ela lida com isso? Então, a indústria, gente, ela faz a parte dela. Ela fala, se vocês pegarem, que não pode vender para menores de 18 anos. Tá? Isso daí, a indústria vai falar, ó, não pode ser vendido. Agora, quem vende, aí a gente já não sabe, né? Então, por exemplo, a indústria, ela fala, e fala no rótulo dela. Bebida para menores de 18 anos, energético tem muito isso. Tem um chamado. Não vender para menores de 18, mulheres grávidas, crianças, só que tá lá. Mas você lê e você, às vezes, nem lê também, né? E termina comprando, porque assim, é fácil você entrar numa loja de conveniência, é fácil você entrar no mercado e falar assim, olha, me dá um energético. E tudo bem, porque o energético hoje, ele está sendo... As pessoas estão tomando aquilo como guaraná, como refrigerante qualquer, entendeu? Estão achando que aquilo ali é um refrigerante. Aí estão tomando. Só que isso é prejudicial à saúde. Um refrigerante, ele prejudica, mas não por causa do açúcar, se tomar em excesso. Só que o energético não, ele já tem outras coisas que vai prejudicar. E, que nem eu falei, ele vai acelerar, aumentar o coração. E se você tiver um problema cardíaco que você não saiba? Você nasceu com problema, ou se não você está com problema e você não sabe desse problema cardíaco. É onde pode acontecer um infarto. Tá? E muitas das vezes pode ser irreversível. Entendi. Do jeito que ela estava falando,
Eu meio que dá pra. Tem alguns casos que, tipo, tem algumas crianças que meio que fica com os pais, né? Os pais bebem. E aí elas ficam meio com curiosidade de saber que eles estão bebendo. Aham. Aí eles ficam falando, acho que é suco, acho que é algum refrigerante e toma. E aí meio que. Não sei se algumas começam a gostar ou não. Eu acho que não. Só que se for energético, às vezes pode ser energético, ainda mais na nossa geração que tá agora. Mas eu acho que pode acabar começando por aí o gosto. Sim, né? O que que acontece? Muitas das vezes os pais dá para a criança experimentar. E aí a criança termina gostando. Se o meu pai bebeu, meu pai me deu, é porque faz bem. Porque um pai não vai querer dar uma coisa para um filho que não faz tão bem. Entendeu? Então, na mente do pai, aquilo ali é inofensível. Entendeu? Porque não temos propagandas falando, né? Não temos apelo pedindo para que os pais não dê a bebida, né? O energético para o filho. E muitas das vezes o pai também não está nem aí. Ah, imagina, um energético só. Como também acontece com bebidas alcoólicas, tá? Isso a gente vê, sim. Pais, muitas das vezes, dá um pouquinho, só dá uma bicadinha, só para ele experimentar. Ele vai só experimentar. Só que a gente não sabe, cada organismo é um organismo. Então, se a pessoa já tem uma chavinha lá dentro do organismo dela, né, que faça gostar daquela bebida alcoólica, a pessoa vai crescer e vai querer tomar bebida alcoólica. Então, a gente não sabe essa chavinha que tem dentro do nosso organismo. Às vezes, possa ser que eu beba, experimente e não goste de nada. Né? Ah, tá amargo, tá azedo, tá. E tem criança que fala, não, gostei muito, gostei muito. E aí a criança vai começar, se ela gostou muito, meu pai me deu, vai associar o quê? Vai beber. Você tá entendendo? Então os pais, eles têm que ter uma responsabilidade de pai. Pai é pai. E o pai tá ali para educar. Entendeu? Ah, mas eu dou tudo pro meu. Calma. Nem tudo a gente pode dar para um filho, né? Nem tudo a gente pode. Então a gente tem que tomar cuidado. Então na alimentação, bebida alcoólica, bebida energética, o pai não pode oferecer para o seu filho. Mas a gente não tem controle disso, né? Não temos controle do pai, da mãe. Não tem como ter controle. A nossa parte, a gente faz que é orientar, informar. Né, nas reuniões de pais, a gente fala sobre o assunto, o tema, que nem hoje a gente está aqui conversando sobre esse tema. Muitos pais vão ver, né, que não pode dar energético, não pode oferecer bebida alcoólica para o seu filho. E talvez crie uma consciência. E talvez também tem pais que não vão criar consciência. Vão achar que é normal. Ah, mas o meu avô me dava. Ah, a minha avó me dava. Né, que nem na minha época. Há muitos anos atrás, o meu avô pegava o vinho, colocava água e açúcar e dava para todo mundo. Então todo mundo bebeu. Mas nem por isso todo mundo virou alcoólatra. Mas claro que sempre tem aquele, né, que tem a chavinha, né, que eu falo que existe uma chavinha, ela tá aqui. Você virou, a pessoa gostou, vai beber. Certo? Então antigamente, bem antigamente mesmo, gente, bem antigamente, tá? Acontecia isso, né? Principalmente minha família, que é família de espanhol, né, italiano, portugueses também, eles faziam, né? Pegavam o vinho, açúcar, a criança ela tem uma referência dos pais. Né? Água e dava um golinho para cada um ainda, sabe? E no mesmo copo, um golinho para cada um. Isso era uma tradição lá atrás, tudo. Só que hoje o que eu vejo é que quando eu tô conversando com as crianças, elas, eu já tomei energético. Aí conta até a marca pra mim. Ah, mas eu já tomei isso. Eu, nossa, mas isso não pode, gente. Entendeu? Porque é prejudicial realmente à saúde. Tá? Franciane, eu tenho uma outra dúvida. Fala. Então, para aquelas crianças que têm um vício, porque eu, sinceramente, assim, eu diria que pessoas que vão assistir o vídeo não vão sentir muito interesse ou vão parar de beber com você só dizendo os pontos negativos. Então, eu queria saber o que você acharia melhor para a criança, para ela conseguir pelo menos ter uma saúde melhor, para ela não ficar tão só no energético ou também não entrar no mundo do álcool. Então, o que acontece? A alimentação saudável, ela é a melhor base para tudo, tá? Então, assim, você ter uma alimentação saudável, você também... o que é interessante e importante é os pais terem um diálogo com o filho, entendeu? Ó,
não faz bem. Só que acontece o seguinte, tem uma coisa que às vezes você fala, educa, você não faz isso, só que você faz como pai. Você faz como mãe. E você é o principal exemplo, o principal espelho do seu filho. Certo? Porque assim, minha mãe fala para mim tomar energético, mas ela enche a cara de energético. Se ela pode, por que eu não posso? Então já vai começar a reeducação dos pais aí. Então os pais, eles têm que ter consciência que isso faz mal para os filhos, que é um bem maior deles, e eles também não tomar na frente do filho e não tomar, parar de tomar, porque isso faz mal. Entendeu? Então a melhor educação é o exemplo dos pais. A melhor educação é os pais dar exemplo de uma alimentação saudável, tá? Eu falo sempre da alimentação saudável, comer fruta, legumes, verdura, carne, ovos, porque um organismo saudável, ele não é um organismo inflamado, tá? O que é um organismo inflamado? É aquele organismo que está inflamado, porque está acostumado a comer açúcar em excesso, está acostumado a comer gordura em excesso. Então, tudo isso ele precisa, ele vai inflamando o corpo dele. Certo. Então, quando você vai comendo mais fruta, mais legumes, vai mudando os hábitos alimentares, vai colocando um exercício no meio, você vai desinflamando o seu organismo. E aí, quando você coloca álcool na boca, quando você coloca essas coisas industrializadas na boca, o seu próprio organismo, ele é sábio. Ele fala, opa, não estou me sentindo bem. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu sempre tomei isso e nunca me deu dor de cabeça. Quando você passa a desinflamar seu corpo com alimentação saudável, você pode comer e vai se sentir mal. Ou você vai sentir uma dor de estômago, vai sentir uma dor de cabeça, porque o seu corpo vai falar, opa, eu não estou gostando desse alimento. Porque o nosso corpo, ele não gosta dessas coisas que tem, assim, chocolate em excesso, açúcar em excesso, gordura em excesso, fast food em excesso. Ele gosta do saudável. Vocês podem ver, pode perceber, que quando a gente come um fast food, a gente fica meio pesado. Né? Não faz a digestão, não dá para dormir direito. Agora, quando você come uma salada de fruta, uma salada verde, um ovo, uma proteína, você vai dormir legal. Então, o nosso organismo é sábio. É que a gente não entende ele. Ele simplesmente, né? O nosso organismo é muito sábio. Se você ficar sem comer açúcar, ótimo. Quando você comer o açúcar, você vai falar, nossa, que negócio doce, que negócio ruim. Né? Até aos 2 anos de idade, a criança não pode comer açúcar. Né? Quem é que dá o açúcar para a criança? Porque ela não consegue, ela não alcança para pegar o açúcar. É a mãe. Eu também já ganhei açúcar assim, bem de criança mesmo. Mas acho que eu diria que eu sou um viciado um pouco em açúcar, mas eu paro de comer um pouco. Tudo em excesso, é que eu sempre falo para vocês. Tudo em excesso faz mal. Então, se eu puder ficar um dia sem comer açúcar, ok. Se eu puder ficar 2, melhor. Mas se eu puder ficar 3, melhor ainda. E assim eu vou fazendo um acordo com o meu corpo. Olha, eu vou passar um dia sem comer, 2, 3, tá entendendo? Claro, nada em excesso. Pra que eu vou tomar tanto refrigerante, gente? Aquilo ali é inflamatório. Um copo de refrigerante, para sair do nosso corpo, eu tenho que tomar quase 5 de água. Meu pai. Para sair aquilo do meu corpo. Então não é melhor tomar um copo de água? Para vocês verem. Se eu tomar um copo de refrigerante, eu tenho que tomar 5 de água. Bom, já estamos finalizando aqui o podcast. E para finalizar, eu só queria fazer mais alguma pergunta relacionada ao energético ainda. Tá, faz. E eu queria perguntar em relação a quem é viciado em energético. Qual é o primeiro passo para uma pessoa fazer para que ela possa, de certa forma, tirar esse vício? Então, tudo que é vício é difícil. Né? Eu sou viciado em comer, eu sou viciado em energético. É se conscientizar. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é se conscientizar que aquilo ali faz muito mal. Que aquilo ali prejudica o fígado, que aquilo ali prejudica o rim, que aquilo ali prejudica tudo. E aí, se ele não conseguir sair, porque existe, né? Ele pedir ajuda. Tá? Então, primeiro passo, não comprar o energético. Não compra. Começa a fazer uma limpeza no organismo. Então, suco verde é legal. Não tomar refrigerante.
tá? Então começa a limpar o seu organismo. Limpar o seu organismo de toda, sabe? E vai limpando, vai tomando bastante suco natural, suco verde, vai comendo salada, legumes, frutas, verduras, né? Pra tentar ir saindo desse vício, que é o energético. Claro, se for frequentar uma balada, o energético vai estar lá. Então vocês têm que passar meio que longe do energético. Evita. Evitar. Então, assim, primeira coisa é conscientização. Quando você se conscientiza que aquilo faz mal para você, já é o primeiro passo. Segundo passo, você começar a evitar aquilo, nossa, foi uma evolução. E aí pedir ajuda, conversar, falar sobre o assunto com amigos, entendeu? Pô, eu não tô conseguindo, cara, me ajuda. Falar com a mãe, falar com o pai, ó, eu me viciei, não tô conseguindo. E diminuir, o máximo que puder, diminuir realmente. Você tá entendendo? Porque assim, tem gente que toma 2, 3 garrafinhas de energético. Isso dá uma aceleração no coração. Tô sentindo a dor aqui. Dá uma aceleração no coração. E aí, gente, você pode ter um infarto. Quantas pessoas... Hoje em dia, aumentou muito o número de pessoas infartando com 14, 16, 17, 22 anos. E antigamente você via infarto em pessoas assim, 40, 50. E hoje você vê crianças com 16 anos, né? Uma criança ainda, infartando. Aí quando você vai puxar o histórico, aí você vai ver que na hora do intervalo da escola, tomava uma latinha de energético, porque tem um energético por aí que as pessoas acham que é refrigerante. E estão tomando como refrigerante. Entendeu? Eles nem falam que é energético, eles só falam a marca e é refrigerante. Inclusive, tá nos pontos de venda junto com os refrigerantes. Que eu acho isso um absurdo. Se eu fosse fiscal, eu multava todo mundo. Deveria colocar eles lá num refrigerante. Como que é? Os freezer lá de cerveja, né? Vai ficar junto, como se fosse pra adulto. Para menores de 18 anos, né? Separar, assim, deixar um para as crianças, outro só para maiores de 18. Né? Que tem Na verdade, assim, a pessoa maior de 18 vai falar, você quer fazer? Faz. Eu não posso fazer nada, eu não vou te induzir a nada. Né? Mas não induzir uma criança a beber um energético. Entendi. Bom, já finalizamos aqui o podcast. Queria agradecer ao Eduardo e à Fran por poder participar com esse podcast. E desejo uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para todos que assistiram. E finalizamos aqui. Até mais.